Brasil, bom dia para você, meu querido irmã, minha querida irmã. Glória a Deus. Chegamos, gente. Vamos para o nosso devocional. Muito feliz para a gente poder continuar nessa leitura, essa jornada poderosa em Deus. Só o Senhor para nos abençoar. E aí, gente querida, Ana, seja bem-vinda. Estamos aqui, firme e forte, para aprendermos a palavra de Deus. Gente, que alegria estar aqui com vocês. Eu quero teu mover. Deus abençoe, Ana, Deus abençoe nossas irmãs que estão entrando, Juliana. O impossível, milagres eu verei, eu creio em ti. Fala assim, eu creio em ti, meu Deus. Você crê no Senhor? Então, esse é um lugar bom para você estar. Porque aqui a gente está estudando a palavra de Deus. Deus abençoe sua chegada aqui. Você que está pela primeira vez. Juliana, já coloquei aqui. Confia, seu nome é poder. Olha, nós estamos numa jornada. Eu fico vendo alguns textos e falo assim, meu Deus, quanta coisa interessante pra gente falar, viu? Mas eu quero conversar com vocês hoje um assunto muito interessante que Deus fez. Mais um castigo, né? Decorrente aí de uma desobediência de Davi. Então nós estamos na nossa leitura, gente, no devocional. Nós estamos caminhando, ó. Nós temos um PDF e a gente vai marcando as leituras, tá bom? Hoje, dia 19. Então a gente começou já o livro de Reis. Só que eu vou voltar um pouquinho com vocês para poder, no finalzinho de 2 Samuel, contar a história de Davi. Nós já entramos em Reis e estamos caminhando. Ó. Paz, Ana Luzia, Deus abençoe. Vamos compartilhando essa live para trazer mais gente para cá, gente. Está sendo um transbordar de Deus, né? Desde o dia 6 de janeiro, quando a gente começou a nossa leitura, né? Nosso devocional. Fizemos 40 dias e agora nós estamos fazendo 3 vezes na semana um devocional, trazendo assim um aprendizado, né? Dentro de uma história. Através dessa história, nós estamos vivenciando aí algumas chaves espirituais muito importantes. Deixa eu ver aqui, Luciana, mais quem? Deixa eu aproveitar e falar para vocês, enquanto nossos irmãos estão entrando. Nós colocamos os nossos vídeos no canal do YouTube. Então compartilhe o canal do YouTube, né? A gente tem lá as lives, né, que eu vou fazendo aqui, eu vou colocando lá. Depois vou fazer mais vídeos para colocar lá. Então, se você não é inscrito no canal do YouTube, entra e se inscreve, né? Tem que se inscrever. Lá tem um sininho. Você entra no sininho, aciona o sininho, tá? E quando essas lives estiverem lá, faz comentários. Escreve, faz comentários, porque isso traz um engajamento, tá? Para que o canal lá do YouTube também possa crescer, ok? Então, depois você vai lá. Thalita Mendonça é o canal do YouTube. Paz, queridas. Cláudia, Deus abençoe aí a vida de vocês. Simone, bom dia. Bom dia. Gente, está tendo tanto calor, né, nesses dias. Oremos, porque não tá fácil, não. Quem é aqui do Rio de Janeiro, né, não sei nas outras regiões, depois fala pra mim qual é a região que você está. Como que tá aí. Tá forte o negócio, né? Bom dia Marli. Então, regiões quente. Aqui no Rio tá dando mais de 40, ó. Já ultrapassou.
Já vi até 42, até 46. Gente, não é fácil, né? Estamos vivendo um tempo atípico. Glória a Deus. Então se inscreve no canal. Deixa eu dar outro recadinho aqui. Nós vamos fazer o nosso encontro presencial. É o encontro de mulheres intercessoras. Mas, Thalita, eu não trabalho com intercessão. Você tem orado pela sua casa? Você ora pela sua família? Você tem desejo de aprofundar? Então, esse encontro é para você que me segue aqui, que já acompanha nossos trabalhos. Então, vai ser um dia profético, um dia de alinhamento, um dia de trazer uma palavra sobre a sua vida, né? E encontrar com nossas irmãs intercessoras da minha equipe. Algumas delas vão estar lá e você poder conhecer esse ministério de perto, tá? Então, se você mora aqui na região de Campo Grande, no Rio de Janeiro, bora. Ainda temos vagas, porque é limitado, gente, porque o salão onde a gente aluga, né, tem um custo mínimo, porque a gente aluga esse salão, então eu preciso arcar ali com a responsabilidade, tá? Deus abençoe, bom dia, a paz para vocês. Então, é isso. Muito bom ter vocês aqui. Hoje é quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025. Olha, continuamos. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por esse tempo que estamos aqui. Deus, obrigada, Senhor. Obrigado pelo privilégio de falar a tua palavra, de ser canal, Senhor, do céu, na terra. Oh Deus, eu peço agora, como sempre das outras vezes, vem iluminar minha mente, para que eu consiga transmitir essa mensagem no dia de hoje também. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, guarda a minha casa, guarda a casa de cada um que está aqui comigo, guarda a internet, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, olha, enquanto agora pela manhã, eu quero trazer um panorama. Alguns que a gente terminou o livro de 2 Samuel, né? Se você não viu a live de segunda-feira, vai lá depois e vê. A gente trouxe a história de Davi, o pecado dele com Betseba, né? E aí a gente falou ali sobre as consequências. Foi forte, muitos detalhes sobre a consequência dele. E aí a gente caminhando para a última história da vida, da história de Davi, né? O grande rei de Israel. Conhecemos ele, né, como o homem segundo o coração de Deus. Mas na última live nós falamos algo. Ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha uma forma de honra e de respeito a Deus e aos seus líderes, né? Como Saul ainda estava vivo, ele liderou com muita justiça e com muito respeito e honra, entende? Mas ele é homem, ele é pecador, ele é falho, tá? Então não existe ninguém perfeito, a não ser Jesus Cristo, tá? Que tudo foi tentado, mas não pecou. Agora, os homens do Antigo Testamento, todas essas histórias, foram homens falhos que pecaram. Mas existe uma diferença no coração de Davi. Ele era um menino, ele era um rapaz, desde novinho, né? Ele tinha um comprometimento com o rei, tanto o rei de Israel, como sobretudo com Deus. Então ele tinha esse coração nobre, né? Mesmo diante do pecado, ele agia com humildade e arrependimento genuíno. Aqui, depois dessa história dele com Betseba que a gente contou, você lembra que Deus falou assim para ele, ó, você vai ser perdoado, seu pecado foi perdoado. Mas a espada nunca sairá da sua casa, nunca se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias. Ele fala que eis que farei com que de sua própria casa venha um mal sobre você. Então, a partir daqui, teve a primeira consequência foi a morte do filho dele, com Betseba. Ele orou, ficou ali de joelho, pediu a Deus, mas não teve jeito. Deus falou que ia levar o menino e levou. E depois foram acontecendo outros episódios, que eu vou passar aqui um panorama rapidinho. E dentro dessa
desse julgamento, Deus falou para ele assim também: tomarei as suas mulheres, a sua própria vista, e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, tudo que você fez no oculto, né? Mas eu farei isto diante de todo Israel em plena luz do dia. Então, vai ouvindo aí. Aí aconteceu a morte do filho dele, Deus levou o primeiro filho. Depois vem o quê? O incesto. O filho dele, né, Amon, pega sua irmã à força e causa uma violência a ela. E isso levanta uma revolta, né, no irmão mais velho, Absalão. Olha como é que as coisas foram começando a desenhar, né? Então o irmão dele, Amon, guardou aquilo ali, aquela revolta do que o irmão Amon tinha feito, né? Absalão, o irmão mais velho, ficou chateado com o que Amon fez, mas ficou quieto. Ficou crescendo a ira no coração dele. Quando foi uma época dele tosquear, levou o irmão para o campo e lá mandou matar. Aí, homicídio. Então, já teve uma morte, né? Um filho que ele perdeu. Aí vem a filha que passa por estupro, né? Que é um abuso de incesto. E agora vem o irmão mais velho e mata o irmão, derramamento de sangue. Então as coisas foram acontecendo na casa dele, derramamento de sangue. E aí o que aconteceu com esse filho Absalão? Ele fugiu, né? Fugiu da presença do rei, com medo do pai, né? Agora matá-lo. E ficou longe. E a Bíblia diz, quando a gente vai caminhando aqui, 2 Samuel 13, ele ficou longe do pai durante 3 anos. Ou seja, o pai ficou sem contato com o filho, né, mais velho, durante 3 anos. E aí, ele tinha Joabe, né, era um amigo de Davi, muito chegado, e era um conselheiro. Foi ali conversando com Davi, né, fez ali uma história, para sondar o coração do rei, para ver se trazia o filho de volta, né? E a Bíblia diz que Davi já não estava mais tão magoado assim, e ele autorizou que Absalão voltasse para Jerusalém e ele ia perdoar o filho. Só que Absalão voltou para Jerusalém, mas não viu o rei, não ficou na presença do rei, só estava nas terras. Mas Absalão queria ver o pai e arrumou um jeito, né, de levarem ele até o pai. Quando ele chegou no pai, o pai abençoou ele, né? Quando ele voltou para Jerusalém, ainda ficou 2 anos longe do pai. Ou seja, ao todo, o rei Davi ficou sem ver o filho 5 anos. Então, para quem é pai, né, para quem é mãe, e para quem uma cultura, né, como essa daqui, ficar longe dos filhos, né, era algo assim muito difícil, sem poder ter comunicação, sem ver. Mas o rei Davi absorveu ele. O rei chamou Absalão e este apresentou-se diante dele e o rei o beijou, ou seja, resolveu. Depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens, e aqui começa uma revolta de Absalão contra o pai. Subiu, né? Ele queria ser o rei de Israel. Então ele começou a arrumar uma treta, né, como a gente fala aqui, contra o pai dele. Começou a julgar, começou a fazer uma, como a gente costuma falar, né, uma revolta. Começou a trazer homens para perto dele, a conquistar o coração do povo, a arrumar um montim, né, e começou a fazer a trama ali, e começou a conquistar homens para ele e montar o seu exército. Isso tudo dentro do contexto. Por que eu estou contando isso tudo para vocês? Para falar da espada lá, que quando Natan falou, o seu pecado será perdoado, mas a espada nunca sairá da sua casa. Então olha quantas coisas já foram acontecendo. Agora o próprio filho se revolta contra o pai. Pensa isso. Depois que você liberou ele, perdoou, trouxe ele de volta, esse filho agora trama contra você. Tudo isso é a espada que está sendo a consequência do pecado lá atrás, tá?
E aí o que aconteceu aqui? Quando Davi ficou sabendo que Absalão estava armando essa trama e vinha contra ele, qual foi a reação de Davi? Ele fugiu de Jerusalém. Ele saiu fora. Né? Na cabeça dele, tipo assim, eu não vou lutar contra o meu filho. Davi era um homem de guerra. Matou Golias. Né? Lutou ali, fugiu de Saul muitos anos. Então ele falou assim, eu não vou lutar contra o meu filho, né? Porque eu jamais quero que isso aconteça e o meu filho morra, mesmo o filho estando errado. Então qual foi a reação dele? Saiu. Absalão arranjou toda uma trama, né, para poder pegar o pai e saiu da presença do pai. Davi saiu do local e ele se sentiu lá agora um rei de Jerusalém. Só que ele queria matar o pai. Não, ele não se conteve em apenas ficar na cidade. Ele queria matar o pai. Então, Absalão em Jerusalém. Absalão e todo o povo, homem de Israel, estava com ele. Todo o povo de Israel estava com ele. E agora eles tramaram. Mas antes dele ir atrás do pai, aqui acontece outro episódio. Lembra lá que Natan falou assim, olha, as suas mulheres será tomada por um homem que terá relação sexual com ela à luz do dia para todo Israel ver. Então qual foi o conselho de Aitofel, um conselheiro de Absalão? Para que você tenha autoridade em Israel, que o povo saiba que você é o cara, que você agora está no lugar do teu pai, vai lá, pega as concubinas dele, né? E eu vou armar uma tenda aqui em cima do terraço e você vai ter relação com elas. Porque isso vai mostrar que você é poderoso, que você é o cara, que você é que manda aqui, entendeu? Então armaram uma tenda para Absalão no terraço e ali, à vista de todo Israel, ele teve relação com as concubinas do seu pai. Então foi uma degradação. E Deus falou isso lá atrás. Vocês estão entendendo? O conselho de Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus, uma consulta. Tanto Davi como Absalão seguiam os conselhos de Aitofel. Então ele deitou com as concubinas de Davi. Isso era um desrespeito ao pai, né? Você pegar e deitar com as mulheres do pai dele. Então foi uma ladeira abaixo, né? Agora Davi é avisado que o seu filho vem ao encontro dele, vem com os homens para poder matar. Só que Davi manda uma resposta para os seus liderados. Fala assim, não toca em Absalão. Não mate Absalão. Está entendendo como que era o coração de Davi? Vocês conseguem perceber que Davi não era um simples rei? Ele tinha um coração generoso, ele tinha um coração temente a Deus. Ele não derramava sangue. Ele teve uma queda lá atrás. Ele derramou sangue lá atrás por causa de um momento de fraqueza. Mas isso não ficou impune diante do mundo espiritual. Ele teve consequências por causa disso. Então agora ele não derramou. Ele teve o rei Saul por 2 vezes na sua mão. Ele não matou. E agora também o filho dele perseguindo, depois de deitar com as mulheres, fazer o que acontece. Fazer o que ele está fazendo. Ainda assim ele falou assim, não mate o meu filho, deixa o menino vivo, né? Mas Davi contou os soldados que tinha consigo e pôs sobre eles capitão e foram, né? E aí o que aconteceu? Absalão, montado numa mula, né, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo do ramo de um carvalho, o que eu quero falar aqui para você? Quando ele vinha e a mula passou por debaixo de um ramo de carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa no ramo e ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. Um homem viu isso
e foi dizer a Joabe: eu vi Absalão pendurado no carvalho. Ou seja, ele está lá vulnerável. Então Joabe disse ao homem que lhe trouxe a notícia: o que você viu? E por que não abateu logo ele? Por que não matou? Ele falou: não. A gente tem uma ordem, né? Que não era para matar o menino. Mas ele foi lá. Joabe pegou 3 dardos e com ele transpassou o coração de Absalão. Enquanto ele ia, estava vivo, ainda estava vivo. A justiça, lembra que a gente fala sempre aqui? A justiça pertence ao Senhor. Dura coisa é se levantar contra a autoridade. Dura coisa é se levantar contra pai e mãe. A Bíblia fala sobre a honra aos pais. E em momento nenhum, Davi teve ele na mão, Davi falou com os seus liderados: ó, não toca nesse menino. Mas Deus permitiu um carvalho, uma árvore, entrar no meio do caminho dele. Porque é Deus que pune. Deus é quem faz todas as coisas. E ali ele ficou pendurado, ficou vulnerável. E ali ele foi morto pelo comando de Joabe. E aí, gente, Davi agora sabe da notícia. Então, disse Joabe: deixa que eu vá correndo dar notícia ao rei, dizer que o Senhor Deus já o livrou das mãos dos seus inimigos. E ele chega lá para contar para Davi. Contou todo o episódio. E Davi começou a chorar. Davi começou a chorar. Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Começou a chorar. Quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Olha aí. Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Ele começou a clamar a Deus, né? Chorando. Então, gente, isso mostra o coração de um rei que sabia que existe um Deus que faz justiça, mas ele não jamais ia fazer justiça com a sua própria mão. E ali vai passando, né? Davi volta para Jerusalém e agora ele retoma o seu posicionamento, né? Aí acontecem algumas revoltas no meio do caminho, algumas brigas. Acontece que os gibeonitas são vigados e vai acontecendo outras brigas. No capítulo 22 de Samuel, o cântico de Davi em ação de graça. Tem até um salmo, né, que é o salmo 18, que conta sobre esse cântico, né? É muito lindo esse cântico de Davi. Bendito, ó, Senhor vive, bendito seja a minha rocha, exaltado ao Senhor, Deus que me vinga, o Deus que tomou minha vingança. Então aqui ele vai exaltando o nome do Senhor. Então o que eu quero mostrar até aqui? Que Deus sempre esteve com Davi, porque ele nunca quis fazer justiça com as suas próprias mãos. Embora ele tivesse autoridade para isso, mas ele sabia que depois ia haver uma consequência. Quando nós fazemos justiça com a nossa própria mão, vai ter consequência lá para frente. É isso que eu quero trazer esse ponto. Quando a gente chega aqui, no capítulo 24 de 2 Samuel, que é onde a gente vai desenvolver mais esse assunto, Davi, a Bíblia fala que no capítulo 23, né, as últimas palavras de Davi, os valentes de Davi, né? Ele conta aqui a história dos valentes e que no final ele fala assim: ao todo era 37 homens valentes que Deus me deu dentro do meu governo. No capítulo 24, ele faz um levantamento de um censo. E a Bíblia não conta muito sobre isso, mas deu a entender que ele faz esse censo sem autorização de Deus. Deus não ordena para ele fazer. Então, qual foi o pecado aqui? Não especifica, mas tal ação poderia ter sido motivada por orgulho, por vaidade.
por autoconfiança. Então deixa eu ler com vocês. Mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra Israel, contra os israelitas. E ele incitou Davi contra eles, dizendo, mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele incitou Davi contra eles, dizendo, vá e levante um censo. Davi fala assim, olha só, levanta aí um censo de Israel e de Judá. Eu quero que vocês contem todos os homens que a gente tem aqui. O rei disse a Joabe, comandante do exército, percorra todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e levante o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então a Bíblia não fala muito sobre isso, mas segundo alguns estudiosos, Davi estava vaidoso, né? Querendo saber quantos homens ele tinha. Ele já tinha assim, ele perdeu as contas. Porque o que importa, gente, é entender na luta, na batalha, é o seguinte, você pode ter 2 pessoas, como você pode ter 200.000 pessoas. Quem vence batalha é o Senhor. Então, quando você quer saber, né, no caso dele aqui, o número de gente que ele tinha, para saber assim, poxa, eu estou vencendo determinadas batalhas porque eu tenho homens poderosos comigo. Não, a honra e a glória sempre é do Senhor. Né? Lembra a história de Gideão? De 32.000 foi caindo, foi para 300. Que ele falou assim, Gideão, quem vai vencer essa batalha é o Senhor. Tá? Então, eu acredito que aqui foi uma vaidade, né? Um orgulho de Davi. Ele manda, percorra agora todo Israel, eu quero um censo. Então Joabe disse ao rei, Joabe era o conselheiro dele, falou assim, Senhor, que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais. E que o rei, o meu senhor, o veja. Mas, por que o rei, meu senhor, quer fazer uma coisa dessa? Qual o motivo que o senhor quer fazer isso? Ele perguntou. Aí, gente, ele falou assim, porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Então, eles saíram da presença do rei para levantar o censo do seu povo. Ou seja, ele não deu ouvido, não questionou. Falou assim, não, eu quero que conte e acabou. Né? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Então, eles saíram da presença do rei para levantar o censo do povo. Passaram o Jordão e acamparam em uma cidade chamada Aroer, à direita da cidade que estava no meio do vale. Dali em diante, né, foram nas cidades que tinha todos os homens. Então era muita gente, né? Assim percorreram toda a terra e depois de 9 meses, gente, e 20 dias, chegaram a Jerusalém para contar quantas pessoas tinham. E Deus só vendo esse negócio. Depois de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, ou seja, naquela época só contava os homens, né? Fora as mulheres e as crianças. Então existiam 800.000 homens de guerra que puxavam da espada. E em Judá eram 500.000, ou seja, homens guerreiros. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com o coração como? Com dor no coração, se arrependeu. Aí caiu o arrependimento. Ele disse ao Senhor, cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Talvez a gente olhando assim, mas o que tem, né? Fazer uma contagem do seu povo. A gente precisa ir para a cultura, a gente precisa ir para a história, né? Quem acrescentava as vitórias a ele, quem matava os inimigos dele, né? Quem estava abençoando era o Senhor. E
nesse contexto aqui, a gente percebe que o pecado dele foi o quê? A vaidade, o orgulho, a autoconfiança, a falta de fé no Senhor. Entendeu? A falta de fé no Senhor. Então ali começou a ele querer ser a vaidade entrar no coração. Então Deus sonda, preste atenção, Deus sonda sua mente e coração. Por que você está querendo fazer determinadas coisas? Qual é o propósito do seu coração? Então quando você for fazer algo, se for consultar o Senhor, sonda a tua mente e teu coração para ver se não tem uma vaidadezinha ali, não tem um orgulhozinho ali, né? Ah, vou fazer determinada coisa, eu vou me endividar, eu vou fazer acontecer para mostrar que eu sou capaz, entendeu? Então são essas coisas que Deus vai sondando a nossa mente. Só que o problema é que ele trouxe um juízo, não foi para ele apenas. Por causa do pecado dele, por causa da sua vaidade, muitas vezes todos da sua casa são prejudicados. Olha o que aconteceu. Cometi um grande pecado. Ele caiu em si. Ele falou assim, acho que eu fui muito... exagerei aqui. Deus não mandou fazer isso. Porque tudo ele consultava o Senhor. Deus não mandou fazer isso. Cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora o Senhor, peço-te que me perdoe. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta, o vidente, né, o vidente de Davi. Então, eu sei que pra gente aqui vidente tem um outro sentido, né? Mas na cultura aqui a gente precisa entender isso. Ele era o conselheiro de Davi, o profeta da época. Profeta que ouvia Deus e levava as palavras para os reis. De manhã, Deus falou com o profeta, falou, vai lá. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio através desse profeta. Vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções. Escolha uma delas agora. Ele já se arrependeu lá do pecado, mas olha, preste atenção. A Bíblia diz aqui, em versículo antes, que Davi sentiu no seu coração que tinha feito o que não devia fazer. Cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que me perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Ele não já orou, não falou com Deus, não pediu perdão? Pronto. Só que Davi recebe agora a visita do profeta para lhe dar agora a consequência do pecado. É sobre isso que a gente fala aqui. É sobre isso que a gente fala aqui. Então, quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio pelo profeta, vidente, né, de Davi. Vai e diga a ele, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções. Escolha uma delas para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso dizendo, você quer? Aí ele deu 3 opções para você escolher. Deus ainda deu a opção para ele escolher. Você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo do seu inimigo, ou seja, você não vai vencer nada. O diabo, o inimigo, vai ficar atrás de você ali, ó. Você vai ficar fugindo dele, 3 dias fugindo, 3 meses fugindo do seu inimigo, que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra. Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. E aí, gente, o que vocês iam falar? Fala aí comigo. Meu Deus. 7 anos de fome, 3 meses fugindo do teu inimigo, né? O diabo perseguindo você, tudo que é lugar, você tendo que fugir dele. Ou 3 dias de peste. Então, perceba essas coisas. Juízo, fome, escassez, dificuldade. É juízo de Deus. Não está dando a plantação, né?
a lavoura não tá fluindo. Fugindo do seu inimigo. Quando você está numa luta travada, é luta para tudo que é lado. Você vê ali ação maligna e por mais que você ora, o negócio está ali. É para você consultar o Senhor. Exatamente isso aí, ó. É isso aí, ó. Jaqueline já falou aí. O que é melhor? Foi o que foi a resposta de Davi. Decida agora e diga, porque eu tenho que dar resposta para Deus. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado. Aqui, gente, mostra o coração arrependido. Ele questionou, ele ficou falando: mas qual o problema, né? Só fiz uma contagemzinha. Não, estou muito angustiado. Vergonha. Porém, é preferível, ele falou, que caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair na mão dos homens. Ele falou assim: olha, fala para ele que é melhor cair na mão do Senhor, ele faz o que ele quer, do que eu cair na mão do adversário. Ei, querida, ei, querido, preste atenção. Cair na mão do capeta, do diabo, para ele fazer o que quer, eles são terríveis. Cair na mão do adversário é difícil. Na mão de Deus tem misericórdia. Então o Senhor enviou a peste a Israel. Desde amanhã até o tempo que havia determinado. O Senhor falou: então vai a peste. Praga. E aí a gente começa a pensar, né? Alguns anos atrás a gente viveu um juízo de Deus. Praga no arraial. Gente, desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens. Ele não fez a contagem? Deus falando só: a guerra você vence por causa de mim. Não é na força do teu braço. 70.000 homens já foi. Morreu. Do povo. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para a destruir. Opa, o anjo do Senhor. Porque foi mandado por Deus. Para destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal. E disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retire a sua mão. Por isso que ele falou assim: é melhor eu cair na mão do Senhor, porque tem misericórdia. Entendeu? Então, gente, na hora que tá nessa luta, na prova que tá passando, é misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Reconheça o seu pecado. Reconhece a sua iniquidade. Faz um mapeamento da sua história. Fala: Deus, tem misericórdia de mim. Voltou aí. É melhor cair na mão do Senhor. Não é, gente? Aí Deus falou aqui, ó: basta pro anjo da morte, basta. Retire a sua mão. Eu quero dizer para você que essa luta aí, ó, vai ter um basta. Eu declaro sobre sua vida que no nome de Jesus o basta vai chegar. O Senhor te trouxe aqui para abrir os seus olhos, para abrir a sua visão. Esse ministério está aqui para poder tirar você da escuridão e trazer você para a luz, para você reconhecer. E o basta de Deus está chegando aí. Eu declaro que hoje, em nome de Jesus, basta, porque você vai se levantar. Você vai buscar a Deus e vai falar: Deus, o que está acontecendo? Traz a minha memória, Senhor, para que eu possa reconhecer o meu pecado e confessar e deixar. Não é, né? Não é melhor cair na mão do diabo, não. É melhor cair na mão de Deus.
Porque, ó, Deus falou pro anjo da morte, basta. O anjo, 2 Samuel, que eu tô lendo, capítulo 24, tá? Agora no versículo 16, diz assim: o anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Ao ver o anjo que feria o povo, Davi, gente, falou ao Senhor e disse. Então ele viu o anjo que feria o povo. Davi se coloca na presença de Deus e fala assim: eu que pequei, eu que fiz essa perversidade. Então muitas vezes está tendo consequência dentro da nossa casa, na vida dos nossos filhos. Eu que pequei. Eu que fiz essa perversidade. Mas essas ovelhas, o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa, a minha casa, a casa do meu pai. Naquele mesmo dia, aí aqui, gente, eu quero que vocês entendam o coração de um homem segundo o coração de Deus. É diferente de Saul. Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse: vá, edifica um altar ao Senhor na eira de Araúna, o jebuseu. Vai edificar. Vá, edifica um altar ao Senhor na eira. Davi foi, segundo a palavra de Gade, o profeta, né? Como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra, e perguntou: por que o rei, meu senhor, vem até a este servo? Davi respondeu: para comprar de você. Eu quero comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Davi agora, instruído pelo profeta, fala assim: vai lá, vai edificar um altar ao Senhor, nesse lugar. E ele, quando chega nesse lugar, o rei daquela terra falou assim: meu senhor, o que o senhor veio fazer aqui? Ele falou assim: eu vim comprar. Eu vim comprar. Ele falou assim: porque o rei, meu senhor, vem até este servo? Para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi: que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser aqui. Aqui estão os bois, os holocaustos, o debulhador de cereais. Está tudo aqui para o senhor fazer o sacrifício a Deus. Tudo isto, ó rei, Araúna ofereceu ao rei. Tudo. Ele ofereceu. Não, o senhor não precisa pagar nada. Tudo aqui pode oferecer ao rei. E o Senhor, que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Porém, o rei disse a Araúna: não. Não. Eu vou comprar de você pelo que vale. Quanto que é? Eu vou comprar de você. Porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou o holocausto a oferecer ofertas pacíficas. Assim, gente, presta atenção, assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Quando que a praga cessou? Quando Davi foi sacrificar, foi buscar o Senhor. E quando Davi chega para sacrificar, ele não chega com a mão vazia. Ele fala assim: não, eu não quero nada que não me custe. Sabe, tem gente que banaliza a graça. Fala assim: não precisa não. Jesus já morreu por nós e a gente não precisa fazer nenhum tipo de sacrifício, porque ele já fez sacrifício por nós. De fato, pela tua salvação, você não precisa não.
Davi, ele era tão inteligente e honroso, que ele falou assim, eu não quero sacrificar a Deus nada que não me custe. Não, porque tem valor a presença do Senhor. Eu vou pagar por tudo que tem que ser pago diante da presença do Senhor. E a praga só cessou depois que ele ofereceu o holocausto ao Senhor. Um sacrifício pacífico. Então, a atitude de Davi, eles nos ensina muita coisa. Eu quero falar aqui alguns princípios que isso nos ensina aqui. Esse princípio sobre adoração, né? Sobre sacrifício e a relação com Deus. É isso que diferencia um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Não é porque você é filho, não é porque você foi comprado por um preço precioso de sangue, não é porque você está na presença do Senhor que você vai ficar de qualquer maneira. Você acha que não precisa buscar a Deus, não precisa fazer um jejum, né? Deus não precisa do seu jejum, mas Davi foi além. Olha por que ele era o coração segundo a Deus, o coração de Deus. Ele ia além daquilo. Ele recebeu de graça ali. Ele falou assim, não quero oferecer nada que não custe. Porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Que não me custe nada. Entende isso, gente? Aí você não lê Bíblia, né? Você não tem uma vida de comunhão. Você não tem um relacionamento com o Espírito Santo. Não busca o Senhor. Vai quando você quer. Aí acha que tá tudo bem. Então, quando você tem um coração que vai além daquilo que Deus está te pedindo, não foi Deus que pediu a ele. Ele que foi generoso, ele foi além. Ele entendeu o princípio do reino quando você faz. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, essa relação, essa atitude de Davi. Verdadeiro sacrifício exige custo. E eu não estou falando custo que você tem que pagar para ser abençoado. É custo da sua alma, da sua comunhão, do seu tempo. Qual o tempo que você tem dado para Deus? Nada, eu estou o tempo todo na Netflix, eu estou o tempo todo lá vendo programa X, Y, Z. Qual o tempo? Então, o verdadeiro sacrifício exige custo. Você não quer pagar preço nenhum, porque não, Jesus já pagou o preço por mim. Eu não estou falando que você tem que, para você ser salvo, você não precisa pagar mais nada mesmo, não. Mas eu estou falando para você ter uma intimidade, uma comunhão com Deus. Precisa ter uma disciplina espiritual, mínima que seja. Segunda coisa que a gente aprende aqui nesse ensino de Davi. Segunda coisa, a adoração envolve entrega. Entrega genuína. O que você tem entregado? Não tira uma noite para orar na madrugada. Não vai num trabalho diferente da igreja. Não faz uma ação social, não faz nada. Não adora o Senhor no seu trabalho. Então, a adoração envolve entrega genuína. Terceiro que eu aprendo aqui. Corrigir erros exige responsabilidade. Corrigir erros. Ninguém quer corrigir o seu erro. Davi falou, eu pequei contra o Senhor. E ele foi diante do Senhor e falou assim, por que o Senhor está fazendo isso? Foi eu que errei. A culpa cai sobre mim, sobre a casa do meu pai. Mas não, muitas vezes a gente quer ficar culpando o outro. Então, olha, corrigir erro exige responsabilidade. Seja responsável pelo aquilo que você fez. Não joga na conta do Evangelho da Graça, não. Não, tá lá, Jesus já pagou. Nós hoje não tem nada mais a ver, não preciso fazer mais nada. Então olha para sua casa, olha para como estão as coisas. Não banaliza a graça de Deus, não. Seja responsável pelos seus erros. Quarto, Deus valoriza a intenção do coração. Deus valorizou a intenção do coração.
Muitas vezes queremos servir a Deus sem sacrifício, sem esforço, sem compromisso, né? Sem compromisso real. Não temos compromisso. No entanto, a verdadeira devoção e adoração exige entrega, disposição para dar o nosso melhor. Exige disposição para dar o nosso melhor. Ok? Então eu aprendo com essa lição de Davi. Aí você entende por quê. Dê o seu melhor. Isso é o que Deus faz. Gente, Deus não está te pedindo, preste atenção. Você está salvo, você está em Cristo Jesus. Amém? Você está fazendo as coisas tudo direitinho ali e tal. Mas quando você tem uma intenção de dar o melhor ainda daquilo que você vai além daquilo que Deus... Você vai ver sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Davi poderia fazer tudo ou deixar só o tempo de Deus passar e ficar ali. Mas ele foi caçar o que eu posso fazer. Ele recebeu um conselho do profeta, falou assim, ó, vai lá e sacrifica. Enquanto você não sacrificar, e ofereça para Deus o melhor. O que você tem na sua mão? O que Deus tem te dado? Vá lá, ofereça ao Senhor. Tenha um coração disposto. Os 40 dias foi para mim um grande sacrifício. Eu nunca tinha feito antes, foi maravilhoso, olha aí. E você vai colher, tenho certeza que você já está colhendo e vai colher ainda muito mais. Deus te pediu isso? Não. Você propôs no seu coração. Eu falei, eu vou fazer. Porque se você quer resultados diferentes, faça algo diferente. Então, não deixe que Satanás te engane, ou os demônios falam para você, não. Faça algo diferente, vai um pouco além. Essa intimidade com Deus te traz a percepção de um coração genuíno. Entende agora a diferença do rei Davi para Saul? Olha como ele procedia diante do erro. É isso aqui, esse é o ponto. Como que você procede diante do erro? Porque errar todo mundo erra. Pecar todo mundo peca. Mas como é o seu procedimento? Né? Então, a história mostra que esse rei, gente, realmente, ele trouxe muito exemplo para nós. Então vai, oferte ao Senhor o melhor que você tem. Né? Nós falamos aqui, dentro desse contexto, algumas pessoas, alguns ministérios fazem isso, né? Que é a oferta por remissão do pecado. Então você investiu o teu dinheiro tanto em lugares de trevas, né? Em maledicências, em coisas erradas, em paradas erradas. Quando for ao Senhor, que você for abençoada, oferte, faz uma oferta de gratidão a um ministério sério que está te abençoando. Fala, olha, eu quero honrar o Senhor. Eu não quero ir de mãos vazias, não. Seja generoso também. Dê o seu tempo. Mantalita, eu não tenho recurso, mas dê o seu tempo. O que você tem na sua mão para oferecer ao Senhor? Ofereça. Olha, eu quero me entregar no ministério de missões da igreja para ajudar. O que está precisando fazer aqui? Eu sou uma pessoa que Deus me abençoa tanto, né? Deus tem honrado a minha casa. Eu vou trabalhar na cantina da igreja, me dedicar ali um tempo ao Senhor como uma oferta. Então tem tanta coisa que você pode ofertar. Deus te deu um recurso financeiro, abriu a porta. Faça uma oferta agradável ao Senhor. Vai além. Senhor, eu vou entrar numa campanha de jejum, como vocês entraram aqui comigo, 40 dias de jejum e devocional. Então, gente, Deus sonda a mente e o coração. Deus não pede isso pra gente, porque você tá tudo bem. Mas quando você vai além, voluntariamente, é totalmente diferente. Amém? Deus é tremendo, né? Então essa foi a história de Davi, né, que a gente termina aqui no livro de 2 Samuel. E essa história que também me marcou muito.
Agora a gente vai entrar em Reis, tá? Lá no 1 Reis, nós temos aí 1 Reis de 1 a 5, né? E também 1 Reis até o capítulo 12. Amanhã, não, sexta-feira, a gente vai fazer também mais uma live. E aí a gente vai trazer agora alguma história dentro desses capítulos de 1 Reis. O que acontece aqui no início de Reis? A velhice de Davi. Então, passou-se os anos, né? Davi fica velho. Quando o rei Davi já estava bem velho, envolviam-se com roupa. Ou seja, o pessoal estava envolvendo ele com roupa. Mas ele não se aquecia. Ele estava sentindo muito frio, por mais que envolvesse ele com roupa. Ele estava com frio. Aí, então os servos lhe disseram que se procurasse para o rei, o nosso senhor, uma jovem donzela, que esteja diante do rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Chamou uma menina, né, de Israel, que pudesse aquecer o rei, cuidar dele, né, da velhice dele, e deitar com ele para que pudesse aquecê-lo. Então procuraram em todo Israel, né, uma moça formosa, acharam Abisag, sunamita, e a levaram ao rei. A jovem era muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relação com ela. O rei já estava velho. Então, gente, Deus cuida dos mínimos detalhes. Aqui depois vem a história de Salomão, que é proclamado rei, porque queriam tomar o lugar de Salomão. E ali eles rumaram um meio de falar para Davi. Davi já estava velho, ó, você precisa. Que já estão se levantando para se autopromover rei. Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Ele tinha feito um acordo com Joabe para poder se tornar rei. Então já estavam tramando, né? Mas Betseba chega junto com Natã e ali eles conseguem passar para Davi o que estava acontecendo, para que então Salomão assume o reinado de Davi. Então, sexta-feira a gente vai falar mais sobre isso, né? Sobre essas histórias agora de Salomão, né? E as últimas ordens, quando o rei Davi passa o reinado para Salomão, ele dá uma ordem para ele. Quando se aproximava o dia da morte, tá? 1 Reis capítulo 2, tá? Quando se aproximava do dia da morte de Davi, ele deu uma ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Ou seja, está chegando o dia da minha morte. Portanto, tenha coragem e seja homem. Tenha coragem e seja homem. É isso que está faltando, né? Em muitos reinados e muitas lideranças. Muitas lideranças na terra, né? Tenha coragem e seja homem. Guarda os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim, fielmente, de todo o seu coração e toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Então, Davi chama o seu filho e dá uma ordem para ele: ó, eu fui fiel ao Deus de Israel. E as coisas vão continuar se você também for fiel. Nunca faltará
alguém que assume o lugar. Então, gente, esse foi a história do rei, maior rei de Israel. Eu quero que você perceba com isso tudo o quê? Esse rei era segundo o coração de Deus por causa das suas atitudes diante do erro, diante de uma batalha. Ele era íntegro nas suas atitudes, ele reconhecia o seu pecado. E você perceber também que quanto ser humano, em algum momento a gente falha. Eu posso ter uma atitude de falha. Eu posso ter uma ambição. Eu posso ter um orgulho. Mas perceba que o rei Davi, ele reconhecia logo o seu pecado. Porém, Deus não deixava de punir o pecado dele. Entendeu isso, gente? Pode ser o crente que for, pode ter 5, 10, 15, 30 anos de carteirinha de membro. Pode ter o seu nome escrito no livro da vida. Mas existem consequências daquilo que a gente faz. É sobre isso que a gente trata aqui. Consequências do pecado na terra. E como que eu lido com isso? Como que a gente reconhece isso e aplaca a ira do Senhor? Entende? Aplaca a ira do Senhor contra todas as consequências que vêm. Amém? Que Deus te abençoe. Olha, foi muito bom estar com vocês aqui mais esse dia. Gente, compartilha essa live. No início da live eu falei assim, olha, tem o nosso canal no YouTube, Thalita Mendonça. Vai lá, se inscreva, compartilha a live do YouTube, tá? Para mais gente se virem, inscreverem, faz comentários. E eu oro para que essa palavra traga um entendimento para aquilo que você está buscando no Senhor. Fez sentido para você essa lição de hoje? Deus falou com você? Foi tremendo, né? Então, lembre-se sempre disso. As nossas atitudes diante do erro, como que elas são? A gente fica empurrando, a gente culpabiliza o outro, a gente reconhece diante de Deus, a gente sacrifica, a gente vai buscar o Senhor. Como que a gente faz? A gente honra a Deus em tudo que a gente tem, a gente faz. Como é que a gente faz? Né? Para pensar sobre isso, tá? Deus abençoe. Olha, também, mais uma coisa, nosso encontro está chegando. Você quer encontrar com a gente, com a nossa equipe de mulheres intercessoras? Pode vir, pode trazer uma amiga, tá? Vai ser no dia 8 de março. Ainda temos vagas de inscrição, sabe? Não vai ser muito, porque eu quero estar com vocês, dar tempo pra gente conversar e pra gente estar ali sendo alinhada, né? Através de uma palavra profética. Então vem, se você quer se encontrar comigo e com a nossa equipe, esse é o dia, nosso encontro presencial. É aqui no Rio de Janeiro, né? Para quem mora, vai ser uma tarde apenas. E eu creio que Deus futuramente nos vai levar para outros lugares. E você que é de outro estado vai poder estar conosco também, tá? Em nome de Jesus. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, Rio de Janeiro, Zona Oeste do Rio de Janeiro, Campo Grande. Entre em contato com o nosso bio aqui, nosso contato que tem aqui. Ou se você está no nosso grupo de oração, se você ainda não está, chama também na bio. Chama a Juliana, que ela vai colocar você lá. E vai fazer a sua inscrição, tá? Vai estar incrível, incrível. Deus abençoe também, Mary. Eu vou, é isso aí. Quero vocês lá. Todas as nossas intercessoras. Nem que vocês passem lá pelo menos 1 hora, 2 horas. Vão lá. Esteja lá conosco um pouquinho, tá? Para poder a gente dar um abraço a vocês. Não deixa de ir, tá bom? Todas vocês. Vai ser muito bem-vinda no nosso encontro. Deixa eu orar. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Pai, para que as palavras ditas, Senhor, no dia de hoje, encontra, Senhor, repouso. Fale, ministra nos corações, Pai. Senhor, continua falando também no meu, Senhor. Trabalhando, Senhor, para que cada dia, Senhor, eu possa estar na Tua presença, Senhor. Ter um coração segundo o coração de Deus, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo. Sabemos que não é fácil. Somos corrompidos, Pai, com facilidade. Mas que possamos olhar para Jesus.
possamos olhar para a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor. Pai, nos livra, Senhor, dos nossos inimigos. Nos livra das pestes, Pai. Nos livra, Senhor, da perseguição. E, Senhor, que possamos estar na mão do Senhor, Pai. Porque na Tua mão, Senhor, tem misericórdia. Em nome de Jesus. Assim eu te agradeço, Pai, por todas as coisas. Por esse tempo precioso que passamos aqui. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, ó. Deus abençoe. Sexta-feira, às 7 horas, eu estou com vocês aqui. Deixa eu falar a nossa palavra, nossa consagração, né? Liberar vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. É uma palavra profética sobre a sua vida, tá?